madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Se não tiver erro, não é esse programa aqui, né? Impressionante. Salve, salve, confraria. Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Já chega com erro na vinheta. É impossível manter o bom humor, mas tudo bem. Desejo uma excelente noite a todos que estão aí. Eu quero agradecer muito pela presença. Hoje mais um programa ao vivo. Eu quero pedir, por favor, para quem puder deixar o like. Hoje nós vamos fazer esse programa ao vivo aqui para vocês, para falar sobre o assunto do faraó dos bitcoins, também conhecido também como o rei dos bitcoins. Ele foi preso na Operação Cryptos, e quem vem me ajudar a entender e discutir sobre o assunto é o nosso amigo Filipão. Fala, Filipão. Fala, Hernani, falou Vince do Na Boca do Crime. Ô, Hernani, não é live do Na Boca do Crime se não tiver pelo menos algum problema técnico, alguma coisinha, né, cara? É, dose, viu, cara? Toda live rola. Mas é isso aí, Vince. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o faraó dos bitcoins. Esse caso que já tem até um tempo, no entanto que cada dia que passa vai surgindo notícia nova. É impressionante. Todo dia alguma notícia de um processo que se desenrolou, alguma instituição pedindo esclarecimentos na justiça, como a gente vai comentar aqui, um possível aí, envolvimento da Universal. Parece que todo programa agora tem envolvimento da Universal, né, Hernani? Engraçado que o mundo é pequeno, né? A gente falou da Universal lá, e aqui a gente descobriu também que o faraó dos bitcoins tem uma ligação absolutamente estreita com essa questão da Igreja Universal. Já tem gente aqui, Felipe, brava nos comentários, inclusive o próprio Willard. Essa é uma reclamação bastante frequente. Eu quero que vocês ouvintes entendam que a gente não está acusando ninguém de nada, nós só vamos expor o que é noticiado. Mas o Willard diz: Hernani, isso é difamação. Nunca atrasou um pagamento. Isso é racismo na cara dura. Muitas pessoas, eu já vou começar fazendo essa pergunta. Pra quem entende mesmo de faraó dos bitcoins, que é o nosso amigo Felipe. Eu caí nessa aqui, tô entendendo agora. O faraó dos bitcoins, a gente já vai falar sobre a história dele. Mas, ô Felipe, muitos dos investidores dizem: o que foi cometido contra o faraó foi uma injustiça, porque os pagamentos aconteciam em dia, o faraó pagava a gente, tava tudo certo. O que foi feito pela polícia foi injusto. Inclusive, você vai lembrar, Felipe, que falaram na época que era perseguição da Rede Globo, e as pessoas foram protestar contra a Globo na rua, porque acusaram que a Globo estaria aplicando um golpe, uma perseguição. Você vai lembrar disso aí. Que falaram que na época que era maldade, que a Globo estava perseguindo e tudo. Felipe, já antecipa pra mim, as pessoas realmente recebiam o dinheiro do faraó, não recebiam? O que você sabe sobre isso aí? Então, Hernani, isso aí foi uma coisa curiosa que você até já comentou em um programa de Sociedade Primitiva, eu me lembro bem, de que esquema de pirâmide é sempre a mesma coisa. Inicialmente, quando você entra na pirâmide, as pessoas que entram primeiro na pirâmide, para os ouvintes que não sabem o que é um esquema de pirâmide, geralmente uma pessoa, uma empresa, ela chega em você e fala: olha, a gente está num esquema aqui, um esquema de alto rendimento, alto retorno, de baixo risco, e que se você investir uma certa quantia, essa pode ser uma empresa de produtos, ou pode ser uma empresa só de dinheiro. No caso, o faraó dos bitcoins era uma empresa de investimentos em criptomoedas, especificamente em bitcoins. E a proposta da empresa, que no caso o nome era GAS Consultoria, era a seguinte: olha, vocês investem na gente, e qualquer seja a quantia que vocês investirem na gente, nós vamos devolver mensalmente 10% todo mês para vocês. O rendimento médio ao mês seria de 10%. E isso no mercado não existe. É um valor fora da realidade, né, Felipe? É um valor absolutamente fora da realidade, 10% ao mês.
E ainda mais com essa promessa de ser baixo risco e tudo mais. Não existe investimento assim de 10% ao mês. E principalmente Bitcoin, que já é um mercado saturado. Querendo ou não, já se popularizou muito e tudo mais. Muita gente investe hoje em dia. Não é alguma coisa underground como era há uma década atrás, duas. Então esse retorno é completamente fora da realidade. E o que acontece muitas vezes nesse esquema de pirâmide, Hernani, é que as pessoas que entram inicialmente, às vezes, justamente para dar uma credibilidade inicial e para ir juntando mais pessoas, geralmente essas pessoas até têm um pouco esse dinheiro, os pagamentos feitos em dia, Hernani, isso é verdade. As pessoas que entram primeiro, elas ficam no topo da pirâmide. E justamente para ter mais credibilidade esses esquemas, eles fazem com que as pessoas que investiram inicialmente tenham esse retorno e vai fazendo esse esquema passar para frente. Só que é justamente quanto mais larga essa pirâmide vai se tornando e mais entre as atrasado você vai entrando, as pessoas vão menos e menos recebendo e chega um ponto que você não recebe nada. Você pode chegar num ponto que você perde o seu dinheiro total. Então Deixa eu eu não só fiquei agradecer surpreso. o donate do... Obrigado, Diogo. Valeu pelos R$5. Polêmica. Um abraço, Diogo. Desculpa, pode falar. Não, que é isso. Obrigado pela doação, ouvinte. E eu vi em umas coisas que realmente tiveram pessoas que receberam os seus pagamentos inicialmente. No entanto, a grande maioria, e eu vou até comentar isso um pouquinho a fundo, mas, por exemplo, o Farol das Bitcoins, a empresa GAS Consultoria, já tem mais de 300... Só a pessoa física, o Farol das Bitcoins, já tem, correndo até o dia 12 de novembro, já tinha mais de 300 processos na área civil. Correto. Contra ele, né? Então, você vê que o cara já tem alguma coisa muito estranha rolando aí. E a história desse cara, para início de conversa, é uma história bem interessante, né? Porque, só uma coisa, os ouvintes falaram aqui, eu falei um pouquinho do mercado saturado. Saturado eu digo um pouco, não quanto a relação a Bitcoin e tudo, mas essa questão de investimento e de empresas que dizem investir em cripto, entendeu? Não estou falando necessariamente do mercado cripto como um todo. Não, eu tô o falando, Felipe tá certo. É o mercado, esse povo que tá falando que vai investir para você em Bitcoin, que nem exato. Atlas Quantum, o outro que é o rei dos Bitcoins, que é diferente do Faraó, que é o rei dos Bitcoins, também foi preso. Inclusive, Felipe, a região dos lagos diz que virou, o apelido deles lá é o Egito, porque aquilo lá virou um foco de empresas piramideiras. Você ficou sabendo disso? Exatamente. Então, a questão do saturamento é justamente nessa área de consultoria de bitcoins fraudulentas. E tanto que, como o Hernani falou, lá em Cabo Frio, por exemplo, que era onde o Farol das Bitcoins, ele tinha 4 empresas, né? Até o momento. Ele tinha 4 empresas nesse ramo de investimentos. 2 delas localizadas em Cabo Frio e 2 delas localizadas em São Paulo. E nisso, tanto que foi justamente nessa área do Rio de Janeiro que o Farol dos Bitcoins montou as primeiras empresas, onde está localizada a GAS Consultorias, que ele falaram que o Novo Egito, justamente por causa do tanto de esquema de pirâmide que vem acontecendo, e muitos deles relacionados a cripto. Tanto ouvintes, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre que até rolou homicídio nisso aí, ouvinte. Tem muita coisa rolando. Esse mundo aí começou a vir muito à tona esse ano de 2021, mas já parece que há um bom tempo vem rolando umas coisas bem estranhas por aí. Tanto que, Hernani, justamente, a história, vamos falando um pouquinho da história do nosso Farol das Bitcoins, ele teve um começo muito humilde, né, Hernani? Diz que ele começou como garçom. A história dele é maluca demais, cara. Pera aí. Ele em 2004... a história dele é muito, muito louca. Em 2004 ele entra como pastor da Universal. Inclusive a Universal soltou uma notinha falando que ele fez só mini... como é que é? Que ele tinha feito só o treinamento. Tudo. Não, ele foi pastor mesmo. Tem fotografias disso. Ele entra como pastor da Universal em 2004. Vai pra Venezuela. Inclusive a mulher dele é venezuelana. Vai pra uma sede lá da Universal na Venezuela. 2004 ele é desligado da Universal, tá? Desligado de pastor. Não sei o que ele fez. A Universal não esclarece o que aconteceu.
Ou não esclarece se ele pediu para ser desligado. Mas a Universal diz que ele foi desligado pela instituição. Não sei. Isso, falaram que ele não atendia os padrões do Ministério. Agora, o que que isso... a gente já tendo falado tanto da Universal, o que que isso significa, né, Hernani? Não sei. Nunca Difícil saberemos. saber. Pode ser uma infinidade de coisas. Depois, o que é falado sobre ele é que em 2015 ele estava como garçom. Olha que loucura, Felipe. Porque se eu souber disso aqui... Ele, em 2015, ele estava trabalhando de garçom. 2015. 2016, ele já estava com um patrimônio milionário. E existe um terceiro, na verdade um segundo momento onde o capital dele explode. Que é em 2017, as movimentações da empresa dele multiplicam por 10. Ou seja, dá a entender que ou ele fez algum grande esquema, ou então entrou algum investidor milionário e a empresa começou a movimentar um dinheiro absurdo. É uma loucura, cara. Como é que... O que aconteceu nisso aí, cara? Exatamente. Então, inicialmente ele sempre fez esse esquema. Já essa consultoria ela nunca mudou o esquema, que prometendo 10% ao mês para independente do investimento que fosse feito. E como você falou, Hernani, em pouco tempo ele começou no programa de treinamento de pastores da Universal, integrou o quadro de pastores, foi lá para Venezuela, voltou, trabalhou como garçom e de repente, em 6 anos que ele retornou para o Brasil, ele já tinha 4 empresas que juntavam 136 milhões de reais em capital social apenas, entendeu? E não só isso, mas também ele tinha movimentações financeiras. A PF suspeitava que as movimentações totais relacionadas à GAS Consultoria já eram mais de 40 bilhões de reais. Você pergunta, pô, como é que um cara que chegou ao ponto de ser um garçom, ganhando um salário mínimo, ali na orla de Cabo Frio, de repente virou literalmente o farol das bitcoins? E um ouvinte até perguntou se ele era chamado farol por causa da região que ficou conhecido como Novo Egito. Sim, ele ficou conhecido como farol das bitcoins justamente porque a GAS Consultoria era a maior nesse ramo aí das fraudes, dos esquemas de pirâmide de Bitcoin da região. E ele chegou em um ponto, né? Por exemplo, a GAS ela foi aberta em 2015, né? E ela já tinha, quando ela foi aberta depois de um tempo, ela juntou 75 milhões de reais em capital social. E as outras 3 empresas que ele tinha, tudo nesse mesmo patamar. E isso foi muito engraçado porque quando ele começou a empresa, houve um salto, como você falou, de mais de 10 vezes de aumento de capital social e também de movimentações financeiras, que foi justamente o que deu a dica para a PF deles começarem a investigar. E uma coisa que é muito distoante da maioria desses investidores de Bitcoin e empresas é que ele era uma pessoa muito reservada. Reservada em que sentido? Ele não tinha redes sociais, ele geralmente não postava as fotos do que ele fazia e tudo mais. Tudo que se tem eram relatos até então de que ele tinha uma vida luxuosa muito discreta, entendeu? Eles tinham casa de luxo em Cabo Frio, eles tinham carros BMW, Porsche, joia, relógio, Evoque, entendeu? E durante todo esse tempo, Hernani, uma das coisas mais que a gente vai comentar um pouquinho mais a fundo depois, é que suspeita-se que muito desse capital inicial, porque você tem que se perguntar, como é que o cara em 2015 como é que ele deu esse pulo? E de repente em 2021 estava aí com suspeitas de movimentação de 40 bilhões de reais na relação à GAS. E aí que entra justamente, Hernani, os atores da Igreja Universal, que tem uma relação muito, muito profunda aqui com o faraó. E justamente, suspeita-se que eles, e a gente fala da Universal, mas de muitas pessoas específicas também relacionadas à Universal e que já foram relacionadas à Universal, mas que não estão mais relacionadas, né, Hernani? Muitos ex-pastores também estavam envolvidos, ouvintes. Como a gente falou no nosso programa da leitura do livro do ex-pastor, muitos pastores que saem da Universal, eles ainda têm laços
monetários com a Universal e também participam de esquemas, apesar de, por exemplo, fundarem igrejas próprias. Então não era só a Universal, mas pastores com igrejas próprias e também que já foram relacionados à Universal estavam envolvidos nisso. E a principal suspeita é de que essas pessoas possibilitaram esse crescimento absurdo. E não só isso, Hernani, mas suspeita de desvio de dízimo para financiar as empreitadas da empresa, recomendação, pastor recomendando para os fiéis que eles buscassem o auxílio da GS Consultoria como uma oportunidade, entendeu? Mas, ô Felipe, o que é porque o papo que o profeta Nervosão diz bom, isso aí é o profeta que falou que os pastores da Universal estavam pegando o dízimo, em vez de entregar para a sede, investir na GAS. Por quê? Porque o Bitcoin some, não deixa rastro, e aí o dinheiro saía limpo. Essa é uma coisa que falaram. Pera aí, separa os assuntos. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal soltou uma nota lá, você deve ter visto isso, inclusive saiu no noticiário, que os investimentos não aconteciam, porque diz que o faraó não tava metendo tudo no Bitcoin. Não foi apurado o que estava sendo feito com o dinheiro, mas ele não estava fazendo os reinvestimentos. Como é que fica essa história toda, cara? O que você entende disso aí? Então, né, com relação a esses investimentos, como eu falei, muita gente saiu para defender eles justamente porque elas tiveram o dinheiro garantido, porque elas entraram antes, né? No entanto, essas pessoas que não começaram a receber o dinheiro, o que acontecia com esse dinheiro? No momento que a GAS recebia esse dinheiro para investir, eles faziam um esquema em que eles começavam a movimentar o dinheiro para diversas contas. E não só isso, mas eles tinham uma forma bem elaborada de fazer com que a PF ou órgãos de policiamento de transações não suspeitassem dessas movimentações e desse boom de movimentações que estava acontecendo, que eles faziam o seguinte, Hernani, eles falavam para os clientes para quando fizessem as descrições das transações, por exemplo, não mencionassem Bitcoin, criptomoeda, investimento, nada do tipo. Eles falavam para os clientes fazerem as transações, mas tudo em sigilo. Era uma orientação que a própria empresa passava. Eles tinham até um manualzinho que eles davam para os clientes para conhecer a empresa e também para quando eles fossem realizar os investimentos, que era para não mencionar em nenhum momento questão de Bitcoin, questão de cripto, porque eles já tiveram problemas no passado. Quando a empresa foi fundada, a GS Consultorias, eles tiveram problemas com esses investimentos inicialmente, porque quando nas descrições das transações estavam relacionadas a, por exemplo, os clientes falavam que era para cripto, para Bitcoin, para investimento e tal, isso a polícia identificou como suspeito, também os próprios bancos, e muitas vezes já chegaram a bloquear essas transações, entendeu? Então, eles faziam o máximo possível para tentar encobertar toda essa parte financeira, né, da descrição das transações. E quando eles recebiam esse dinheiro dos clientes, o que eles faziam sim, tinha pessoas que iam recebendo, né? Essas pessoas no topo da pirâmide, ouvintes, algumas delas também, nós temos relatos de que elas foram integradas ao esquema. Isso é uma coisa muito importante também, de que muitas pessoas que estavam lá no topo da pirâmide, elas se integraram ao esquema da GS, ou seja, elas não eram mais só investidoras, mas elas também começaram a agir como parte da diretoria da GAS. Mas pera aí, então, isso que tá confuso. Aí que tá confuso. Aí que começa o meu problema. Quando o faraó foi preso, o povo foi pra rua, foi protestar porque disse o seguinte: a Globo está nos perseguindo, a polícia está impedindo que pessoas honestas ganhem dinheiro, porque nós estamos recebendo rigorosamente nossos depósitos da GAS, e se o faraó for preso, ninguém vai receber. As pessoas diziam, o próprio rapaz falou no chat aí, que recebeu o dinheiro que a empresa estava pagando. Agora, quer dizer, você tem informação concreta,
Você, Felipe, afirma com certeza. A GAS operava um sistema era realmente Ponzi, vamos colocar assim. Não era uma empresa que iria pagar todo mundo certinho. Até mesmo porque você mesmo falou e saiu na notícia que 10% era inviável de investimento. Nenhuma empresa pode fornecer 10% de retorno. Então, assim, só para esclarecer mesmo, Felipe, para esclarecer para mim e para os ouvintes que tenham dúvida. A parada era ilegal, vamos colocar assim, não tinha como a empresa pagar os 10%, é realmente uma coisa inviável, só para entender. Hernani, não é nem necessariamente que é uma coisa, sim, o esquema pirâmide é legal, mas só pela descrição dos investimentos, só pela forma como eles apresentavam, você já consegue ver que é insustentável, porque se eles fossem investindo em Bitcoin e pagando certinho esses 10%, eles não tem como garantir que eles vão pagar certinho 10% ao mês, porque o valor da Bitcoin, querendo ou não, é um valor volátil, né? Apesar de ser uma moeda muito segura também, elas têm as suas flutuações. Então você não pode sair investindo tudo e só dependendo dessas flutuações, que muitas vezes você não está necessariamente ganhando, você vai conseguir garantir para o seu cliente que você vai pagar 10% ao mês sempre. E 10%, ainda mais que eles diziam que cobriam qualquer valor, eles diziam, você pode investir 1.000, você pode investir 1 milhão, que nós vamos devolver 10%, alguém tem que sair perdendo nisso aí, né? Eles não podem só depender de flutuações do mercado para pagar esse dinheiro. Então, é um esquema que matematicamente, financeiramente é insustentável. Não tem como eles conseguirem fazer isso de forma legal. Entendeu? Eles não tem como sustentar esse esquema fazendo tudo certinho, só dependendo das flutuações da Bitcoin. Não daria. Não daria. Então, só por esse esquema, você já entende que para alguém receber, alguém vai ter que não receber. Na realidade, para alguém receber, muitas pessoas vão ter que não receber, entendeu? Esse é o grande problema. Que essas pessoas que foram na rua protestar, elas muito provavelmente receberam. Algumas podem ter, tem relatos de que algumas podem ter sido pagas para isso. Eu vi ouvinte falando aqui que ele pagou para o pessoal ir protestar na rua, não sei o que. Pode ser. Mas também tem pessoas com certeza que receberam esse dinheiro. Só que o que tem que entender é que para essas poucas pessoas receberem dinheiro, muitas outras pessoas, a grande maioria das pessoas que investiram, não receberam e tomaram o calote. Entendeu? Mas então, só para explicar para o pessoal que pode ser ignorante, igual eu sou. Se aparecer uma empresa, Felipe, prometendo 10, 9, 12%, é furada, pode sair fora porque não existe. É isso. Então, eu não vou dizer que não existe, porque existe uma infinidade de tipos de investimento que você pode fazer. Investimento de altíssimo risco, eu não vou saber dizer, eu não conheço todos os tipos de investimento existentes. No entanto, Hernani, como ele já diz, um investimento em Bitcoin, e ele já chegar assim falando, olha, você vai receber esse 10% ao mês, está garantido, e te oferece um contrato, ouvinte, não existe. Eu já vou dizer alguma coisa. Não, esses investimentos de alto risco, eles são de alto risco por um motivo. Você pode perder toda a sua grana, você pode não receber nada, você pode perder tudo, ou você pode ganhar muito. Por isso é um investimento de alto risco. Agora, um cara chegar para você te oferecendo um contrato, falando, olha só, a gente garante aqui no contrato que você vai receber 10% ao mês, sempre. Certo. E ainda mais no mercado assim de cripto, e ele não está falando de não, surgiu aqui uma criptomoeda nova, que o negócio é brabo e aí você vai receber tudo porque surgiu ontem, não sei o que, e está explodindo. Não, eles estão falando de uma moeda que já está estabelecida, a Bitcoin, e que essas flutuações não justificam você receber 10% ao mês. Então, quando são esses valores mirabolantes e você já sabe o tipo de mercado que eles estão falando, o mercado de Bitcoin, que não sustenta esse tipo de retorno que eles estão prometendo constantemente, você já sabe que é furada. E não só isso, Hernani, mas uma coisa importante para os ouvintes é que esses esquemas de pirâmide, eles são muito facilmente reconhecidos. Entendeu? Se você for ver, muitos deles seguem a mesma estrutura. Num sentido de, eles prometem essas coisas mirabolantes e saem puxando gente. Tanto que, Hernani, até virou um meme, né? Por exemplo, o povo... como é que era? Como é que era o nome daquela lá que explodiu? Era Telex Free? Como é que era o nome, Hernani? Tinha Telex Free, qual outro? Telex Free, tinha... Tinha eu não sei se Bebom. Herbalife era pirâmide? Não, Herbalife não. Herbalife é na moral? Não, Herbalife é uma empresa que tem uma forma de fazer as coisas que eu não concordo, mas
Ah, não, peraí, Felipe. Peraí. Herbalife, acho que tá envolvida. Deixa eu ver aqui. Herbalife. Teve uma investigação, mas ela escapou. Ela foi colocado como que não era pirâmide, tá? Então só pra você entender. Foi investigado e foi dito que não. Mas aí fica o debate aí pra gente fazer. Mas as pessoas. Mas juridicamente foi classificado como não, tá? Enfim. Não, a Avon Natura não, Caio Lopes. A Avon Natura não. A Avon Natura pega pra vender quem quer. Você vai lá, você faz o cadastro. Eles te dão uma revistinha. E você vai lá e faz. Não é a Avon e Natura, não. Aí entra uma discussão porque tem gente que fala que pode ser Avon e Natura, né? Porque tem gente que compra esses produtos e depois monta um esquema próprio, né? Com esses produtos. Então, aí é outra coisa. Mas, enfim, como aqui o ouvinte Felipe, falou... Deixa eu só pedir. Começou agora, tá? Um abraço aí pra todos. Um abraço pro Johnny Libra. Quero desejar uma excelente noite pra todos que estão aqui. Pedir pra vocês deixarem um like, por favor. Depois daqui, se vocês quiserem, a gente pode assistir o filme, tá? Pra quem tiver interesse. Se o Johnny Libra ficar aí, a gente pode assistir esse filme. Eu queria falar pra você aqui, Felipe, um comentário do rapaz aqui, tá? Quem falou aqui foi o Michael Nunes. Se oferecer 2% já é furada. De quanto, Felipe, em média, qual que é o investimento, qual que é a porcentagem que é um investimento considerado honesto e que a gente pode colocar como estável? Porque eles estão falando aqui que 2% já é muito, por isso que os 10% assusta, porque, pô, a diferença é brutal. O investimento, se chegar com uma proposta dessa, para o cara identificar se ele tá caindo numa pirâmide ou não, então a gente já classificou aqui, 10% é inviável. O que é uma porcentagem aceitável? Você sabe dessa informação? O quanto que é aceitável e o que é um investimento com credibilidade? Aonde que a pessoa vai encontrar esse investimento seguro? Então, Hernani, é aí que entra a questão de que um rendimento de 10% ao mês não é impossível. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Não é impossível. Pode sim existir investimentos legítimos que dão 10% ao mês de retorno. No entanto, a maracutaia começa quando você tem que ver o tipo de mercado, o tipo de investimento que você está vendo. Por exemplo, o cara descobriu uma nova cripto, um novo negócio, alguma coisa revolucionária que está rendendo. Ele consegue falar assim, olha, isso aqui pode render 10%. Entendeu? Quando o cara fala assim, esses investimentos de alto risco, que é o que a gente está falando aqui, ele pode muito bem render 10% ao mês, ele pode render até mais. No entanto, Hernani, o problema vem quando uma empresa de consultoria, de investimento, ela te garante a coisa, entendeu, Hernani? O grande problema vem nessa garantia. Por exemplo, se você for no próprio, sei lá, para quem usa, sei lá, Banco Inter. O Banco Inter tem uma plataforma de investimentos que você pode investir em renda fixa, você pode investir em fundo de investimento e tal lá. Aí você vai lá, eles dividem em fundos de investimento, por exemplo, de baixo risco, médio, alto, muito alto. Aí tem investimento de muito, por exemplo, altíssimo risco, por exemplo, que ele promete te render, sei lá, 30% ao ano, digamos. Já vi um fundo que prometia isso. Certo. É possível. Tá na plataforma lá, é um fundo de investimento, tudo regulamentado, é legítimo. Ele pode te render isso. No entanto, o que significa um investimento de alto risco? Significa que você vai colocar essa grana, não significa que você vai receber essa grana. Você pode perder essa grana. Ele fala assim, o que ele diz é, olha, você tem o potencial de receber 30% ao ano, é o que nós estimamos. No entanto, por ser um investimento de alto risco, você pode perder tudo. Entendeu? É uma possibilidade. Isso é um mercado especulativo. Você pode muito bem receber o que o povo acha que vai dar, ou você pode perder tudo. E essa é a essência do mercado especulativo. No entanto, o problema começa, e é aí que vem o esquema da GAS, que ela chega assim para você e fala, olha, o mercado de Bitcoin a gente te promete 10% ao mês. Entendeu? Você sabe o tipo de mercado que ela está oferecendo, e só desse tipo de mercado você já consegue ver que 10% ao mês é um negócio insustentável. Não tem como, nesse tipo de mercado. Entendeu?
É aí que entra essas maracutaias. Agora, pode ter um cara que chega em você e fala assim, ah não, descobri um negócio aqui numa outra vertente, uma outra parada que eu acho que vai dar 10% ao mês. Aí você pode investir, pode ser tudo legal, mas você também pode perder esse dinheiro, é um mercado especulativo, essa é a essência. Entendeu, Hernani? Então, quanto à sua pergunta de qual é uma porcentagem segura, o que não sei o que, 2% é bom, não sei o que, isso eu não vou, não tem como eu te dizer, porque tudo depende do tipo de investimento que você está fazendo. Se for um investimento de baixo risco, 2%. Tem investimento, Hernani, por exemplo, eu fui, sei lá, eu estava usando a plataforma do Inter, eu fui lá ver um fundo de investimento de baixo risco que falava que ia render 7% ao ano. 7% ao ano. Você pode achar pouco, mas é um investimento de baixo risco. Entendeu? Então, E aí eu fui ver, sei lá, passou 6 meses. Aí eu vi, o negócio estava me rendendo 4%, não era 7%. Por quê? Entendeu? Não sei. Eu resolvi investir num fundo e o fundo não rendeu o esperado. E era um investimento de baixo risco. Porque essa é a essência do mercado especulativo. Entendeu? Você pode ter um negócio que você acha que vai render 2% ao ano, mas ele pode render mais, ele pode render menos. Pode ter um negócio que te rende 10% ao mês, um negócio revolucionário, que é foda mesmo. Ou pode ser um negócio que o cara chega e te diz isso e você simplesmente perde toda a sua grana. Essa é a essência do mercado especulativo. E é por isso que você não tem como... Não se baseie, ouvinte, em porcentagem, falando assim, só 2% é seguro, não sei o que, tá lá. O que você tem que estudar qual é o tipo de investimento que você está fazendo, qual é o mercado, o que você está vendo, ouvinte. É um investimento de baixo risco? É um investimento de alto risco? Entendeu? Entendi. E é justamente isso que a GAS Consultoria, você já identifica de cara. Por exemplo, o cara bate o olho, o cara que tá ligado, ele já vê que é pirâmide ou algum outro tipo de esquema, porque o cara te prometer no mercado especulativo uma porcentagem fixa é golpe. O grande problema da GAS Consultoria, Hernani, é o seguinte, no mercado especulativo, você não tem como prever as variações. O cara fala, mas o algoritmo... Não existe. Você não tem como prever 100% como é que a coisa vai se desenvolver. É o mercado especulativo. Aí chega uma empresa que te oferece, fala assim, eu te garanto aqui na tua conta 10% ao mês. Não existe. Você já identifica que é esquema. Né? Felipe, vamos voltar lá para a história. Então, a gente precisa entender cada parte disso. Em 2015, o faraó, o nome dele é Gleidson, certo? Gleidson. Gleidson Acácio dos Santos. O Gleidson, em 2015, garçom. 2016, abre uma empresa já de porte grande, GAS. E um ano depois, o orçamento da empresa sobe de uma forma absurda. O valor das transferências é multiplicado por 10. Ou seja, ou entrou um investidor ou aconteceu um esquema. Em paralelo a isso, o que é dito em notícias é que, por o Gleidson ter parceria já ter feito parte da Universal, ele tinha contatos, e é falado que ele teve uma aproximação com os pastores e começou um esquema dos pastores jogarem dinheiro dentro da empresa nesse investimento, o que muito desagradou a cúpula da Universal, tanto que na época, não sei se você vai lembrar disso, o Ricardo Cardoso reclamou disso, tava falando que esse esquema estava acontecendo. E era orientado que não fosse investido nisso pela Igreja Universal, muito em medo deles, porque eles sabiam que o dinheiro poderia ser desviado. Por quê? O que foi falado supostamente, e quem trouxe essa informação foi o Profeta Nervosão, aquele Marcelo Roque também falou isso aí, Felipe. Que pastores estariam pegando o dinheiro do dízimo e metendo lá para sair o dinheiro limpo.
Porque você pegaria o dinheiro do dízimo, jogava lá, além de render um dinheiro, o dinheiro sairia limpo. Felipe, como é que foi, o que você sabe sobre isso? Primeira coisa que eu queria te perguntar. E a que você acredita que se deve esse salto absurdo na vida do Sr. Gleidson? Então, Hernani, nós podemos dizer que a IURD, as investigações, todos os esclarecimentos aí estão correndo. A gente vai falar mais sobre o processo que a IURD está movendo contra o Gleidson. Mas o que a gente sabe, com toda certeza, é que o Gleidson ele integrou o quadro de pastores da IURD e teve teve o contato com um quadro de pastores que auxiliaram ele, isso comprovadamente, em algumas empreitadas dele. No caso, a empreitada com a GAS. E isso tudo começou, Hernani, quando ele integrou em 2003 o quadro, e quando ele começou a fazer uma grana, ele fez uma excursão com aproximadamente aí uns 25 pessoas relacionadas ao quadro de pastores dele, levaram eles lá para Israel. Eles foram fazer uma excursão lá em Israel, e lá disse que foi justamente nessa viagem que ele começou a se aproximar mais do quadro de pastores e promover essa ideia de ter uma empresa, entendeu? Uma empresa que investisse... ainda não necessariamente a ideia desenvolvida de investir em cripto, mas montar uma empresa e fazer algo relacionado a isso. E ele foi criando esses contatos, não só relacionamento, mas um contato financeiro com esses pastores. O nome do pastor, inclusive, tinha aqui o Ney Carlos dos Santos, ex-pastor. Tá aqui apurado que foi movimentado 67,2 milhões. E aí não é meme, né? Os ouvintes estão falando que não é meme, sim. Ele levou o povo para discutir sobre fazer uma grana em Israel. Uhum. Foi lá que ele conheceu um ator importante, que era o Tunai Pereira Lima, que ele conheceu na Catedral da Fé, que era um operador de telemarketing, e virou um sócio no primeiro esquema do Gleidson. Esse Tunai, ele virou um dos primeiros sócios nesse esquema de pirâmide do Gleidson, e que em 2017 já tinham sido identificados os primeiros depósitos do Gleidson com esse Tunai. E aí disse que foi justamente nessa parceria, e também com outros pastores, que eu já vou comentar um pouco dos desvios de dízimo pro Gleidson, que começou a ter esse salto na organização, porque inicialmente o Gleidson estava sozinho, né? Ele não tinha ainda parceiros para montar esse esquema. Ele criou a GAS em 2015, no entanto ele ainda não tinha parceiros que pudessem, por exemplo, investir um capital grande ainda nele. E foi justamente aí em 2017, por aí, que ele teve ele foi falar com esse quadro de pastores com que ele já tinha contato, que de repente começou a entrar uma puta grana no capital social da GAS, e também começou a incrementar o quadro de sócios e colaboradores do Gleidson. E muitos deles eram relacionados de alguma forma ou ex-relacionados à Igreja Universal. Tanto que, isso aí é uma coisa importante para a gente falar, que até 2020, os valores relacionados à IURD, porque o Gleidson, a GAS no caso, ela fazia doações para a IURD, e aí isso é uma coisa que a IURD contesta, e ela moveu um processo, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, de que ela moveu um processo contra o Gleidson para esclarecer os motivos dessas transações, porque não estão especificados. Esse dinheiro só consta que apareceu na conta da Universal doado pela GAS, entendeu, Hernani? Certo. E aí a IURD estava movendo um processo para que o Gleidson, depois que foi preso, esclarecesse o motivo dessa transferência, como doação, não sei o que e tudo mais, justamente para tirar qualquer tipo para não incriminar a IURD de qualquer forma, né?
Mas os valores, de acordo com a PF, chegavam assim, da GAS para a Universal, 77 milhões de reais. Então, é isso que eu ia te em perguntar, 2020. mas me explica uma coisa, isso que eu ia te perguntar. Hum. Porque se a Universal tinha. A Universal realmente não gosta. Tanto é que na época foi criticado. Porque os nossos pastores estão mandando dinheiro para essa empresa. Por quê? Porque a Universal já estava suspeitando, com certeza a cúpula já estava suspeitando que o nego ia pegar o dinheiro do dízimo e ia meter nisso aí. E o dinheiro não ia para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, a GAS doou 72 milhões para a Universal. A que você acredita que se deve esses depósitos, na sua opinião? Você diz os depósitos do Gleidson da GAS para com a Universal? Por exemplo, vamos colocar aqui. Você acha que era um cala-boca, na sua opinião? Ou você acha que era porque ele realmente acreditava na igreja e quis doar? Não sei. O que você pensa? Então, Hernani, a gente tem várias teorias, porque, como eu falei, esse processo está sendo movido, mas eu já vou até falar o que aconteceu com esse processo. A justiça negou esse pedido da Universal para que o Gleidson esclarecesse os motivos da transação. Uhum. Por que a justiça negou? É justamente para dar essa liberdade da PF para investigar por conta própria, sem interferência da Universal na investigação. Uhum. Entendeu? E aí eles já negaram esse pedido da IURD. E com isso, Hernani, pelo que eu vejo, é que justamente porque muitos dos contatos que o Gleidson tinha lá dentro da Universal ainda estavam ativamente na Universal, isso aí agora é pura especulação, viu? Isso aqui eu vi em algum site de notícia, isso aqui é teorias, ouvinte. Ok. A investigação com a IURD ainda está no estágio inicial, então por enquanto não sabemos de nada concreto. Okay. No entanto, as teorias que foram surgindo é de que, como tinham pastores lá dentro ainda que estavam ativamente na IURD, essas doações entre aspas, né, esses repasses de dinheiro que apareciam na Universal do Gleidson era justamente para esses pastores que estavam lá dentro. Era uma forma de lavar o dinheiro, entendeu, Hernani? Certo. Eles repassavam para a IURD, só que esse dinheiro acabava indo para a mão dos pastores que estavam relacionados com o Gleidson, entendeu? Porque quando fala dinheiros para que o dinheiro era repassado para a IURD, o dinheiro não era necessariamente repassado para a entidade IURD, não sei o que, lá para o Edir Macedo. Você tem que lembrar que a IURD está se eu não me engano, já está em todos os estados do Brasil. Com então certeza. Esse dinheiro, quando ele fala foi repassado para a IURD, pode ter sido repassado para qualquer unidade, para qualquer coisa relacionada à IURD, entendeu? Eles só somaram esse valor e falaram, olha, para a IURD foi 77 milhões de reais. Então o que as pessoas suspeitam é que esse valor na realidade foi, por exemplo, para unidades específicas, como doação, entendeu? Para justamente lavar o dinheiro e ser repassado para as pessoas que tinham relação com ele dentro da IURD, entendeu? Entendi. É daí que suspeitam que vem esse repasse. E não só isso, né, mas... diga. Não, termina, por favor. E uma coisa ainda sobre esse Tunai, Hernani, que também ajuda na pergunta que você me fez de onde veio esse salto, né? Esse Tunai, que virou praticamente o braço direito dele em 2017... uma coisa curiosa é que logo que ele entrou em 2017, ele declarava uma renda de 28 mil reais. No entanto, 3 anos depois, já em 2020, ele já estava declarando rendimentos que passavam uns 1 milhão e 600 mil reais. Entendeu? Isso relacionados a... ele tinha uma empresa própria também, que ele montou para fazer parceria com o GAS. E nisso, uma coisa que também sugerem, teorizam, ainda estão investigando o Tunai, é que uma boa parte dos relacionamentos com os pastores que o Gleidson tinha, o Tunai ajudou ele nesse contato com vários dos pastores, também com repasse de dinheiro para a GAS. Então dizem que pode ter sido, teorias de que pode ter sido o Tunai um dos grandes facilitadores para que esse capital começasse a entrar na GAS, entendeu, Hernani? Entendi. Felipe, tem um ouvinte, 2 inclusive, eu quero mandar um abraço pro Vlad. O Vlad sempre ajuda a gente aí. O Vlad conseguiu uma pessoa que o pai acabou fatalmente caindo nesse golpe. E ele quer conversar um pouquinho com a gente aqui. Esse é o programa, isso aqui vai ser uma coisa exclusiva. A gente vai ter a oportunidade de escutar direto aqui
o Vlad e o amigo dele aqui que querem participar. Eu vou pedir, por favor, Felipe, para você sair do Skype e entrar no Discord, no StreamYard, que eu vou te passar aí. Pra gente conversar com eles. Por favor, sai do Skype e vai lá pro StreamYard, tá? Vou te mandar no WhatsApp. Só um minuto, tá, ouvintes? Estamos aqui preparando pra vocês, tá? Ó, o link aí tá pra você aí, Vlad. Tá? Tô esperando aí você entrar. Pode entrar aí. Faça a denúncia, fique à vontade. Em paralelo a isso, temos aqui o print que o nosso amigo Vlad mandou também no Discord. Onde foi avisado que era pirâmide. Deixa eu olhar aqui. Já entrou? Filipão? Ô, Pernani. Tô esperando o rapaz entrar aí, tá? Já foi passado o link pra eles. Ele falou que ele quer denunciar isso aí. Então, pois não. Estamos aqui no aguardo. Só entrar. Estamos aguardando vocês. Eu espero que o ouvinte que entrou na última me perguntou se... Como é que ele falou? Ele falou assim, só queria ouvir, pô. Ô, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Faltou uma coisa que você ainda não explicou. Como que foi feito a prisão dele? Porque diz que foi uma coisa de cinema. Ouvintes, diz que a prisão do Faraó dos Bitcoins demorou mais de um dia. Eu não sei exatamente quantos dias que foram. Só da polícia contando dinheiro. Foi uma coisa assustadora. Segura isso daí. Deixa eu só falar com o Vlad aqui. Boa noite, Vlad. Pra mim é um prazer estar conversando com você. Você sempre tá ajudando a gente aí. Eu te agradeço muito. Não estou ouvindo vocês, não. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pera aí. Uns problemas aqui. Alô? Tá me ouvindo? Opa. Agora estou. Boa noite, Vlad. Pra mim é uma honra estar conversando com você. Sempre você tá aí, eu quero te agradecer por você estar sempre ajudando. Vlad, você falou, eu até tô vendo seus prints aqui que você mandou. Você conheceu uma pessoa que de fato caiu nisso. Então eu já quero começar fazendo uma pergunta pra você, Vlad. A GAS constitui em golpe ou pagava? Porque as pessoas foram protestar nas ruas dizendo que tava pagando, Vlad. Explica pra mim, pros ouvintes, por favor, você que vivenciou isso aí, por favor. Boa noite aos ouvintes, boa noite ao Filipão, ao Hernani. Sim, constitui como pirâmide, porque é praticamente impossível você ter uma rentabilidade passiva de 10% ao mês, entendeu? É praticamente impossível isso. Tipo, mesmo em criptomoedas, né, qualquer tipo de renda variável, você pode alcançar essa rentabilidade no mês sim, só que não é algo sustentável, sabe? Não é algo fixo, entendeu? Então, no momento que esse meu amigo me contou que tinha rentabilidade garantida, que chegou no boca a boca, entendeu? Porque falaram pro pai dele, o pai dele entrou, entendeu? Aí começou a ficar óbvio que era um esquema Ponzi, né? Esquema de pirâmide. Então, quer dizer, pra você já foi claro logo de cara? Foi claro logo de cara. Porque ele veio... A gente tava conversando sobre investimentos, essas coisas, né? Falar, isso na época que a taxa Selic tava mais baixa, né? Falar, a poupança não rende nada, tá perdendo pra inflação, não sei o quê. Aí ele foi trocar ideia comigo e falou, você já ouviu falar de gás? Né? Aí eu falei, nunca ouvi falar. Aí ele foi me explicando exatamente, né? Como você pode ver nesse print aí. Isso já faz alguns meses atrás já. Ele veio falando assim, meu pai investiu nisso, que o investimento mínimo acho que era 10 mil reais, disse que recebeu no primeiro mês, depois não recebeu mais, entendeu? Porque ele entrou quando a pirâmide já estava quase caindo. Vlad, uma coisa que é frequente, eu queria que você explicasse para mim e para os ouvintes.
As pessoas dizem que geralmente, se você olhar, quem caiu no golpe do Telex Free foram os mesmos quase os mesmos que caíram no golpe do Bebom, que depois foram quase os mesmos que caíram na do negócio de pessoal falando negócio de criptomoedas, e agora dizem que muitos continuam sendo os mesmos que caíram do Faraó. Você mesmo, pelo print que você tá falando aqui, o rapaz que caiu, o senhor que caiu, já tinha caído na Renault. Apesar que já tinha tido problema com outras, vamos colocar aqui, outras pirâmides. Por que esse povo fica caindo? O que acontece? Eles ganham um pouquinho em cada uma? Ou eles só perdem, que isso aí só leva fumo? Bom, na minha opinião, é a promessa de altas rentabilidades com baixo risco em pouco tempo, né? Isso atrai a maioria dos brasileiros, né? Vulgo Mega Sena, essas coisas, né? Só que Mega Sena, apesar de ser algo legalizado, você vai ter um ganho astronômico, né? Então essa vontade de ganhar muito em pouco tempo atrai essas mesmas pessoas sempre, né? E alguns, que eu acho que é o caso do pai do meu amigo, de vez em quando entram nessas pirâmides porque alguns já sabem até que é pirâmide, mas tentam entrar no começo da pirâmide para rentabilizar em cima dela e sair antes que ela caia, entendeu? Tem pessoas que pensam assim. Então, e não só isso, mas tem uma parada que é muito, pelo menos fica muito evidente aqui nesse esquema de Bitcoin, que é a desinformação do povo em geral. Com certeza. Quanto ao que é esse mercado de cripto, né? Eles escutam, se você for ver, eles vão na Globo, e a Globo, e em revistas em geral, elas sempre dizem a mesma coisa, que é assim, criptomoedas, a moeda do futuro. E falam assim, rendimentos de 1000%, não sei o que, nos últimos 5 meses valorizou não sei quantos milhares por cento e tal. E aí o povo fica animado com isso, só que eles só se atentam aos números que eles estão vendo. Eles se impressionam com esses números e eles não vão de fato procurar, não, mano, peraí, mas o que é uma criptomoeda? O que é esse mercado? Por que ele está crescendo tanto? Como assim? O cara não se inteira nessas coisas e ele se torna um alvo muito fácil de alguém chegar e dizer assim, não, olha só, a cripto, aquilo que você viu ali na TV que rendeu 1000% em 4 meses, olha só, a gente vai te dar isso aí, você pode investir nisso e a gente vai te dar 10% ao mês, cara. E aí ele, com essas cifras astronômicas que ele fica vendo por aí, e não buscou se inteirar do que de fato consiste o mercado e como funciona, ele é um alvo muito fácil para cair nessas pirâmides. É por isso que eu falei no início que esse mercado de pirâmide, de cripto principalmente, que começou a surgir aí no Rio de Janeiro, até ficou conhecido o local como o Novo Egito, tanto de pirâmide de cripto que está surgindo, que de repente agora virou praticamente uma doença por aí, entendeu? Sim, com certeza. A falta de informação leva muitas pessoas a caírem, né? Porque ela, realmente, cripto, ela tem uma rentabilidade alta, só que as pessoas não procuram se informar o que é exatamente criptomoedas, o mercado em si, né? E elas veem a oportunidade viu aquele retorno astronômico que realmente ocorreu com cripto, né? Que é comprovado, aí eles acham que estão investindo em criptomoedas, mas na verdade estão dando dinheiro para um criminoso, né? Dando dinheiro para uma pirâmide. Eu quero desejar uma excelente noite a todos que estão chegando aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Pedir só o favor de vocês deixarem o like, por favor, para ajudar a gente. Vlad, quanto que o pai do seu amigo perdeu nisso? O seu amigo escreveu aqui que ele praticamente faliu. Eu queria entender isso primeiro. E outra coisa que ficou faltando você explicar, Vlad. Teve gente que, segundo você, chegou realmente a lucrar no começo. Você lembra exatamente o momento em que a empresa parou de pagar? Como é que foi? Por favor. Bom, as pessoas que lucraram, que eu ouvi falar, que era um amigo desse pai do meu amigo, entendeu? Que chamou ele pra pirâmide. Ele já tá na pirâmide já faz mais de um ano, entendeu? Ele fez a reforma na casa, enfim. Ele mostrou pro pai do meu amigo que, olha só, eu consegui fazer isso graças a gás, eles estavam me pagando, não sei o quê. Só que esse amigo do meu pai entrou quando a pirâmide já tava quase acabando, né? Alguns meses atrás, entendeu? Tanto que ele parou de receber, não tá recebendo mais. Ele entrou, ele fez o contrato, entre aspas. Eu nem sei como é que funciona essa questão contratual, se eles têm um aplicativo, alguma coisa. Acho que nem isso tem, entendeu? Acho que é tudo no WhatsApp, ou sei lá, entendeu? Porque eu não achei site, não achei nada sobre o assunto, entendeu? Quando o meu amigo me contou, né, fui pesquisar pra ver, cara, isso não fazia muito sentido, né? Aí a ficha caiu mesmo quando pesquisei, não achei nada sobre o assunto, né?
Entendi. Entendeu? E esse meu amigo, esse pai do meu amigo, ele recebeu, eu acho, no primeiro, segundo mês, alguma coisa assim. Depois ele parou de receber e aceitou a perda. Ele falou, no investimento você tem que arriscar para você perder e não sei o quê, entendeu? Como ele me mencionou para mim, né? O pai dele já é meio fissurado com esses esquemas, né? De pirâmide, de dinheiro fácil. Inclusive tem um ouvinte aqui, quem cai nisso é o típico levei vantagem. Você acredita que isso aí vem da malandragem? Vem desse negócio de querer... Da ganância? Da ganância, você acredita que é isso? Em parte, sim. Em parte, sim. Em parte também se deve à situação econômica do país, né? Inflação alta, muitas pessoas, às vezes, necessitadas, às vezes tiram a economia toda ali e botam naquilo, mas muitas vezes também é ganância, né? As pessoas querem fazer uma rentabilidade, mas o engraçado é que é o seguinte, as pessoas são conservadoras demais para poder entrar num investimento, sei lá, tipo ações ou criptomoedas de verdade, mas já pulam direto da poupança e vão para uma pirâmide que é ultra arriscada, entendeu? Aí entra a questão da ganância, né, eu acho. Ô Vlad, deixa eu falar outra coisa pra você. Teve gente que falou que a empresa só parou de pagar porque o Gleidson foi preso. Tanto que na época acusaram a Globo de ser uma empresa, de tá perseguindo a empresa, tá perseguindo os investidores. Então disseram que a empresa só parou de pagar porque o Gleidson foi preso. Mas o que eu preciso entender é o seguinte, a empresa já tinha parado de pagar antes ou não? Olha, na hora que o Gleidson foi preso, eu acho que eles pagaram mais uma vez, depois eles pararam de pagar de vez, entendeu? Porque uma pirâmide, ela necessita de novos entrantes, entendeu? Para continuar os pagamentos, porque os de baixo que vão entrando, os novos entrantes, são os que pagam de cima, entendeu? Ou seja, quem entrou antes, quem está no topo da pirâmide, eu acho que chegou até a receber por um pouco mais de tempo, mas quanto mais embaixo da pirâmide, você provavelmente, os pagamentos foram cessando mais rápido, né? Mas agora eu acho que já cessou completamente. Pelo menos no caso do pai do meu amigo, já não recebe mais. Já parou, já. Exatamente. Uma pirâmide vai desmoronando, ouvintes, o esquema é sempre o mesmo. O pessoal lá de baixo, da base da pirâmide, desmorona, e à medida que cada bloco para cima vai parando de receber, até que chega um ponto que a pirâmide desmorona por completo, chega lá nas partes de cima que geralmente recebiam os seus pagamentos em dia, em que a pessoa ela vai embora, né? O responsável pela pirâmide. No caso, essa pirâmide acabou, ela estava ainda a todo vapor, tanto que o Gleidson, quando ele estava na véspera de ser preso, ele já estava com passagens compradas para a República Dominicana para fazer um evento de expansão da GAS, para anunciar algumas outras empreitadas que ele estava fazendo, ou seja, apesar da GAS já tá naquele tempo com os dias contados, tanto que a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, de que a PF já estava na cola e o Gleidson e os comparsas aí, a esposa, os sócios, eles já tinham comprado passagens para a República Dominicana justamente para se azedar, se eles se refugiassem lá, como alguns se refugiaram, foi justamente aí que ele já estava pensando com planos de sair da pirâmide, já que ela já estava começando a desmoronar devido às investigações da PF, como o Vlad falou, já estavam começando a parar os pagamentos, né? E aí a estratégia do Gleidson era justamente, enquanto desmoronava, sair e provavelmente iniciar uma outra. E é justamente assim que a maioria dessas pirâmides funcionam. É quando ela começa a desmoronar que o cara vaza. Mas, Vlad, é dito que existia mesmo um investimento. Na sua opinião, não tinha investimento nenhum, era só dinheiro de novos investidores que pagavam os mais antigos. Você acha que realmente não existia investimento, na sua opinião? Olha, ele poderia até ter investimentos em bitcoins ou outras criptomoedas, mas eu acredito que era para uso fruto próprio, né? Tanto que a mulher dele disse que fugiu parece que com 1 bilhão de bitcoin. Então, pois é, às vezes poderia ser uma forma de lavagem de dinheiro, né? Eu não sei exatamente, mas é insustentável, entendeu? Você garantir uma rentabilidade dessa forma. É completamente insustentável. E aquela região ali, né, já como vocês mencionaram antes, já é conhecida como o Novo Egito, né? É lotado de pirâmides. Esses tempos atrás aí mataram
Mataram. cara aí que se dizia trader, Sim, investidor, sim, dentro de é dentro de verdade. um poste, entendeu? O Wesley Pessano. Sim, eu acho que sim. Era um Esse, cara que tava e num esse, poste, numa quebrada, sabe? Aí mataram ele lá. sim, esse caso vem estar diretamente relacionado com o Gleidson. No Por caso, tanto quê? até que ele está sendo investigado, porque no caso, primeiramente a gente tem que falar Supostamente. de um. Supostamente, inicialmente, a gente tem que falar que o Gleidson está sendo investigado por conta de uma tentativa de homicídio contra um outro rival, né? Não era ainda esse Wesley. Ele está sendo investigado porque ele teria encomendado a morte de um sujeito, né? Que seria o nome dele, Supostamente. Tiago de Paula. Supostamente o Tiago de Paula, né? Que esse Tiago de Paula teriam informações confiáveis de que esse cara, que era da turma do Gleidson, ele teria contratado alguns assassinos profissionais para executar um homem chamado Nilson, né? Uhum. Que era um empresário e que atuava também no ramo de investimento de criptomoedas. Ele era rival direto do Gleidson, esse Nilson. Certo. E aí ele chegou para um homem de confiança dele, esse Thiago, e esse cara foi responsável por contratar alguns assassinos para matar o Nilson, porque ele estaria atrapalhando os negócios dele. No caso, isso vai ser importante, o nome desses assassinos que teriam encomendado a morte seria aqui, ó, Schindler Lopes, o nome dele é Schindler, Fábio, Rafael Marques e Rodrigo Silva para executar o Nilson. E aí, o que relacionou ele à morte desse Wesley Pessano é que depois de um tempo de eles terem encomendado esse assassinato, esse Wesley Pessano ele também foi assassinado. Quem era esse Wesley Pessano? Ele já era um cara bem famoso dentro da comunidade do cripto, porque ele era aqueles caras que ele chegava no Instagram e postava assim. Era aqueles caras tipo assim, eu não sei se você já viu, né? Você deve conhecer aquele Grind 7 Sigma, não sei o que, Grind 7 milionário, pá. E aí ele ficava postando no Instagram coisas desse tipo, em que ele oferecia consultoria. E ele saía postando no Instagram foto dele com dinheiro, com Porsche, não sei o quê. E ele dizia que era tudo relacionado a investimentos em cripto que ele fazia. Ele tinha 19 anos, perdão. Ele tinha 19 anos. E ele estava se tornando muito famoso dentro da comunidade de cripto e já estava oferecendo consultoria. No entanto, um dia que ele estava ele estava passeando pelo Rio de Janeiro à noite, com um Porsche dele, também com um outro sujeito dentro. De repente surgiu um carro e executaram o Wesley. Atiraram no carro do Wesley e ele morreu instantaneamente. E o que relaciona os dois? É que justamente na morte do Wesley, esse Schindler Lopes e o Fábio Natan do Nascimento, que estavam envolvidos nessa tentativa de homicídio com o empresário Nilson, que era rival do Gleidson, eles também estavam presentes no assassinato do Wesley, entendeu, Hernani? Entendi. Ou seja, esses dois que já estavam relacionados à tentativa de homicídio do Nilson, eles também foram indiciados aqui no homicídio do Wesley. Então, o Gleidson está sendo investigado por encomendar a morte desses dois, do Nilson e do Wesley. Bom, acabou de entrar na live aqui o nosso amigo que o pai dele sofreu o prejuízo aí com a GAS. Boa noite, José. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ô, José, então, vamos lá, como é que surgiu, quanto que o seu pai perdeu e como que surgiu a proposta para ele? Conta pra gente em detalhes, como é que foi sendo a história, em detalhes pra gente, por favor. Então, vou falar em detalhes. Meu pai, eu não tenho muito assim, contato com ele, né? Ele mora no Rio e eu moro em São Paulo. Uhum. Só que a gente conversa tal, de vez em quando, a gente se vê de vez em quando. Daí ele falou que ele estava pensando em investir, a gente fala mais pelo WhatsApp, né? E tem uns amigos dele que eu conheço que já investiam nisso, inclusive o primo dele que era consultor.
E daí o primo dele já tinha entrado antes, já num esquema que parecia ser de pirâmide, que era da Rinode. Ele era consultor da Rinode e depois virou consultor da GAS, né? Certo. E daí tinha os amigos e o primo dele, né? E o primo dele chamou ele para entrar na Rinode primeiramente uns anos atrás, ele entrou, perdeu o dinheiro, né? Aí depois chamou para ir na GAS e tinha uns amigos dele vendendo carro também, vendendo casa. Teve um amigo dele que investiu, sei lá, uns anos atrás, mais de R$1 milhão, né? E recebeu. Depois de um tempo, ele foi recebendo por mais de 10 meses e acabou tendo o lucro dele de volta. Só que acontece que teve o limite era 10 mil, o mínimo que tinha que investir é 10 mil, né? Meu pai investiu 10 mil, depois investiu mais 10 mil. Na primeira vez ele lucrou, vamos colocar assim. Quem? Seu pai? Não, olha só, tem os amigos dele e tem o meu pai. Meu pai investiu depois, quando ele já estava perto de ser preso, entendeu? Seu pai levou fumo. Meu pai entrou já quando faltava um mês mais ou menos para ele ser preso, não lembro direito. Daí só que quando ele botou tanto desse dinheiro, ele recebeu 1.000, depois parou de receber. Recebeu 2.000, depois parou de receber. Ele tinha botado 10 mil, depois botou 10 mil. Ô José, o que a gente tá tentando entender, e que eu quero agradecer de você estar aqui, que você vai explicar pra gente. Presta atenção, tem gente que disse o seguinte: quando o Faraó foi preso, o povo foi pra rua protestar. Falaram que a Globo tava perseguindo pessoas inocentes e tava destruindo o sonho deles. Falaram que o investimento existia. Só que, ao mesmo tempo, o nosso amigo Vlad tá dizendo que não tinha investimento nenhum. Pelo que você viu ali, explica pra mim, explica pros ouvintes. Existia mesmo um investimento ou não tinha investimento nenhum e era só mesmo captar dinheiro e o dinheiro dos mais novos pagava os outros? Tanto eu como as pessoas que entraram, pessoas que eu conheço que entraram nisso, eles não sabiam como esse Bitcoin era investido. Eles só tinham a ideia de retorno de que eles iam ganhar 10% ao mês. E por um tempo as pessoas receberam, né? Teve gente que lucrou bastante com isso. Mas quem entrou no final, que provavelmente foi a base da pirâmide, acabou perdendo muito dinheiro também. Porque botou dinheiro e parou de receber. Porque reinvestiu achando que ia ganhar. Sim, então, olha só, como eles viram várias pessoas que estavam ganhando dinheiro realmente com isso, gente que vendeu tudo, pegou também empréstimo no banco, né? Daí as outras pessoas, como meu pai, foram inventar de fazer a mesma coisa. Daí acabou que eles perderam muito dinheiro. Meu pai perdeu muito dinheiro. O primo do meu pai era consultor. Não sei se ele é ainda, né? Não sei o que está acontecendo hoje em dia em relação aos consultores. Mas ele convenceu meu pai também, junto com os amigos dele. E daí aconteceu no mês ele não receber mais os 2.000 que ele tava para receber, entendeu? Então quer dizer, o seu pai levou um boné de 8 mil. Um boné de 8 mil? Ou foi 18 mil, né? Sim, ele ganhou 2.000 e perdeu 18 mil, exatamente. E ele investiu muito, né? É porque meu pai é muito sardinha. Ele entrou na Rinode também, porque ele é bem imediatista, né? Que ele achou que ia ganhar bastante dinheiro, e daí ter sempre com ideia de retorno imediato, sem aquele negócio de olhar minuciosamente. Daí, inclusive, eu avisei a ele que tinha um grande risco, né, disso acontecer, porque é uma coisa que parece ser muito fácil. Tu tem uma promessa de que vai ganhar 10% ao mês. Tu não sabe nem como que esse dinheiro é investido direito, né? Tu só ganha, e já é um valor alto e suspeito. É provável que uma hora isso vai cair, vai desabar. Ainda mais no final, quando tava acontecendo um escândalo e o cara ainda foi preso. Outra coisa que falam, José, é que se porque a maior crítica que os clientes da GAS falam é o seguinte: a empresa só parou de nos pagar porque o Gleidson foi preso. Se o Gleidson tivesse solto, nós continuaríamos recebendo. A Globo nos prejudicou. Você acha, na sua opinião, pelo que eu tô vendo aí, você vai falar que não. Mas já só para saber a sua opinião. Você acha que
se o Gleidson tivesse solto, as pessoas continuariam recebendo? As pessoas iriam receber? Na sua opinião, você acha que o seu pai iria receber ou não? Você acha que qualquer hora o negócio ia estourar mesmo e não ia ter jeito? Olha, eu acho que esse tipo de coisa é temporária. Né? Assim como o pirâmide. Pirâmide é sempre temporária. Tem uma hora que as coisas desabam tudo na base. E isso daí já é cotidiano, né? Toda vez que aparece uma pirâmide, a base é prejudicada. Então, no caso da base ser prejudicada, ou seria o Gleidson ser preso, ou qualquer outra coisa. Ou ele sumir, sei lá. Diante desse fator, a gente não sabe, né? Entendi. Seu pai aprendeu lição? Vai parar com esses investimentos malucos dele? Ah, acho que não. Você já perdeu dinheiro também no outro investimento? Mas esse daí já foi um rombo muito grande, né? Então, eu não sei. Um traço da personalidade da pessoa pode ser mudado, sim. Você falou que seu pai tá devendo dinheiro, José? Sim, porque olha só, ele pegou o empréstimo no banco, vendeu o carro e vendeu o carro e pegou dinheiro emprestado também com familiares e tal também. Gente, achando que ia ter esse retorno. Investimento garantido. com dinheiro emprestado não tem como dar certo, cara. Não dá. É o que eles falam que é alavancagem, que isso é a maior cagada do mundo, cara. Dá errado, pronto, você perde tudo, cara. Maior cagada. Diante desse fator, a gente vê aí que o ser humano pode ser enganoso, né? Tipo, tanto diante de falar, assim, desse retorno rápido, né? Que o dinheiro dá, investimento dá, né? A pessoa não analisa de perto, né? O que está acontecendo, não vê de forma global, de ser muito imediatista e acaba se prejudicando mesmo. José, eu queria ler uma notícia pra você rapidinho, só pra saber se foi parecido com o que o seu pai caiu. Diz que uma parte dos clientes do Gleidson, do Faraó, vieram direto da Igreja Universal, porque a... Sim. Eu vi isso de perto. Ah, então, olha que maravilha. Porra, cara, por isso... Aí, ó, Felipe, por isso que Na Boca do Crime é um programa diferenciado. Aqui os ouvintes são fodas. José, eu quero ler a notícia pra você, eu quero que depois você fale seu parecer, o que você sabe sobre isso aqui. Diz que os próprios pastores estavam indicando a GAS pros fiéis. Deixa eu ler pra você aqui. Notícia do jornal O Dia. Vítima do rei dos bitcoins diz ter conhecido o esquema dentro da igreja evangélica. Carlos Monteiro tenta receber cerca de 35 mil investido na empresa do ex-garçom Gleidson Acácio. Ele diz ter sido ameaçado por um dos operadores do esquema da pirâmide. Vítima da quadrilha investigada por esquema fraudulento de pirâmide montado pelo ex-garçom Gleidson Acácio dos Santos. O investidor Carlos Monteiro da Silva diz ter sido convidado a participar em moedas virtuais dentro de uma igreja evangélica no Cabo Frio, na região dos Lagos. Ele tenta receber 35 mil investidos em bitcoins. Carlos Monteiro esteve na sede da Polícia Federal no Rio, após ter ciência de que o empresário João Marcos Pinheiro Dumas Viana era um dos alvos da segunda fase da Operação Criptos. A Operação Criptos foi essa que prendeu o faraó. Para a imprensa, o investidor disse ter recebido ameaças de morte do operador da GAS Consultoria. As conversas aconteciam dentro das dependências de uma sede da Igreja Universal em Cabo Frio. Ele investiu o dinheiro recebido da pensão da morte de um parente. Carlos explica que as abordagens dentro da igreja eram normais com ele. Eles alteram o contrato, que era de 12 meses para 24 meses. Em uma conversa, ele pediu para eu assinar a promissória. Ele disse que tanto ele quanto os seguranças do Gleidson estavam cansados de mim. Eu perguntei se era ameaça e ele disse para que eu entendesse como quisesse. Então, quer dizer o seguinte, o José, explica pra gente. Ele falou que os clientes estavam sendo captados dentro da igreja e era por indicação deles mesmo lá, do pastor, que eles caíram nisso aí. O que você sabe sobre isso e se o seu pai também caiu por causa da igreja? Diante das três religiões, né, dentro da religião que a gente vê, da cultura assim, gospel, né, diante do neopentecostal, eles têm por filosofia não o progresso, como que eu vou dizer? Prosperidade. Prosperidade. E diante desse fator, a gente vê que isso estava sempre perto da filosofia dos grupos do WhatsApp também, que eles entram,
Daí você vê eles entrando e ligando a teologia da prosperidade dentro da cultura cristã universal, dentro do investimento, né? Porque o Gladson, ele era um garçom que virou, desse fator, um milionário. Daí eles ligam, né, dentro do grupo, uma pessoa prosperar desse jeito. Um testemunho. Né? Tá sempre o testemunho de Deus. Deus está sempre ajudando a prosperar. Isso. Né, dentro desse fator. Daí, o ser humano vê aquilo, né? E acha que ele também pode, né? Tá nessa situação. O garçom, diante da humildade, responsabilidade, simplicidade, se chegar no topo, né? Também, né? E daí ele vê aquilo, vê que uma pessoa humilde, pobre e simples conseguiu chegar no topo. Então ele acha que ele também, não só como que eu vou dizer? A religião estava muito ligada a isso também, muito, muito. Da pessoa prosperar, da pessoa crescer, que a fé é proporcional que a pessoa ganha, então que Deus vai ajudar. E isso estava dentro das igrejas também, tanto é que todos os amigos dele, inclusive o primo dele, consultor, ele é da Universal desse fator. Entendi. Outra coisa que eu quero saber, essa se o Vlad também souber, pode falar. Diz que essa região dos lagos, pelo que a gente está recebendo a informação aí, o apelido dela é Novo Egito. Ali tem várias empresas piramideiras. Uma das que rodou foi uma que dizia que era aposta em futebol. Essa eu acompanhei de perto, tá? Era uma empresa de aposta que dizia que fazia investimentos em aposta esportiva. E sumiu com muita grana. Tem gente aí que tá desesperada, que diz que não tem dinheiro mais nem para comer. E falava que ia investir em mercado de escanteios, de futebol, de aposta esportiva. Sumiu com o dinheiro da rapaziada aí. Tem gente que tá desesperada aí, chorou muito, tá nervosa com isso aí. Haja luz com essas pessoas. Pois é. Eu queria saber o que você sabe sobre essa região dos lagos. Por que essas tantas empresas piramideiras estão lá, o motivo, e o que você sabe sobre isso aí? Se o Vlad também souber, pode falar pra gente, por favor. Como eu morei na Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro, daí que eu sei que muitas coisas saem de Cabo Frio, de Angra dos Reis, dessa região dos lagos, que é muita máfia. Muita máfia. Você vê todas as notícias aí de pirâmide, as coisas começam lá. Então lá é um berço para esses golpes. Sim, lá tem bilhões, são bilhões que você vê. Bilhões investido em desonestidade, coisa assim, em crime, dentro desse fator, dentro dessa linha aí. Eu sei mais superficial diante do que eu vivi, né, dentro do que eu vi, bem superficial, não entendo nem direito sobre as partes mais técnicas, né? Mas talvez o Vlad saiba explicar melhor. Porque o que tem de relacionado é de fator como vou dizer, a região com esse tipo de crime. Entendi. Vlad, o que você sabe sobre o assunto? Olha, eu também realmente não saberia dizer a razão, o porquê dessas pirâmides surgirem por lá com muito mais frequência do que em outros lugares, né? Isso aí realmente deve ter diversas razões aí e realmente fica muito específico para mim saber, né? O que eu sei é que desde sempre, né? Desde sempre houve isso lá. Sempre tem algum piramideiro. O piramideiro foi morto, o Wesley Pessano, como o Filipão disse aí, né? Dizer que era investidor e não sei o quê. Entendeu? O cara com 19 anos andando de Porsche lá, e descendo um cara de bala, mas eu realmente não sei. Eu realmente não sei a razão, entendeu? Deve ter alguma coisa envolvendo com as igrejas evangélicas mesmo, como vocês mencionaram, né? Já fica além do meu conhecimento. Muito bem. Passa lá pro Filipão, pra tu, Hernani, pra continuar o programa. Bom, o Vlad, eu quero agradecer a sua participação. O José já até saiu. Muito obrigado, tá, Vlad? Hoje você contribuiu muito com o programa. Muito obrigado, tá? Opa. Valeu, Vlad. Bom demais, cara. Valeu, Filipão. Valeu.
Tem um rapaz chamado Tom Costa que ficou de participar aqui, que ele queria contar, mas ele saiu. Se você quiser voltar, ô Tom Costa, tá aí o link pra você, que o Tom Costa queria fazer uma denúncia. É só entrar aí, tá? Ô Felipe, agora vamos caminhar aqui. Explica pra mim, para os ouvintes, como foi a prisão, como foi o momento, como é que foi a prisão, como é que foi que aconteceu a Operação Criptos. E explica também a questão que falaram que o dinheiro encontrado era tanto que foram necessários dias para fazer a contagem de todo o dinheiro. Explique como é que foi a Operação Criptos, por favor, Felipe. Então, Hernani, essa operação realmente, como você falou, foi um negócio de cinema, viu, Hernani? Foi um negócio absurdo. A PF, ela cumpriu mais de 7 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e também 15 mandados de busca e apreensão em 4 estados simultaneamente, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará e também aqui no Distrito Federal. Certo. No caso, o Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal, eles foram investigar justamente por causa das pessoas que tinham lá. Eles foram cumprir mandados com pessoas físicas. No entanto, o foco e do que foi encontrado também no Rio de Janeiro e São Paulo é porque no Rio de Janeiro tinha a sede da GAS, né? E também uma outra empresa de investimentos do Gleidson. E em São Paulo tinha as outras 2 que eu mencionei no início do programa. O Gleidson, até o momento, tinha 4 empresas de investimentos, a GAS e outras 3. 2 no Rio e 2 em São Paulo. Quando a PF foi fazer o mandato, foi efetivar o mandato de busca e apreensão e de prisão preventiva do Gleidson, o que aconteceu exatamente antes disso? Por que a PF ela foi prender o Gleidson, né? E não só fazer um mandado de busca e apreensão. O Gleidson, ouvintes, ele está em prisão preventiva. No momento ele está preso. Isso foi em 25 de agosto, porque estava tendo um evento da GAS, o Gleidson tinha organizado um evento da GAS na República Dominicana. E lá na República Dominicana, a maioria dos sócios, a própria mulher do Gleidson e o Gleidson já tinham passagens compradas para lá, porque eles iam anunciar os novos rumos da GAS e também novas empreitadas, que outras empresas eles também iam mostrar as atividades lá na República Dominicana em um evento. O Gleidson ele já tinha ciência de que estava sendo de que a PF estava chegando, né? De que ela poderia chegar a qualquer momento, porque ele recebeu essas informações. E então, quando ele estava indo para a República Dominicana, a Justiça entendeu que muito provavelmente, se ele fosse lá na República Dominicana, ele não ia voltar, entendeu, Renan? Ele ia fugir lá para a República Dominicana. Muito porque foram orientadas as pessoas próximas a ele de quando fossem para lá, se por acaso alguém fosse preso, se fosse efetivado algum mandato de prisão, quando eles fossem para a República Dominicana, eles levassem o máximo de Bitcoin e de dinheiro para lá, para eles poderem passar lá um tempo, e também que eles tinham reservas fora do Brasil, né, Hernani? Isso é muito comum. Essas empresas grandes, e principalmente quando se trata de mercado de cripto e esses investimentos fraudulentos, eles não mantêm grande parte do dinheiro aqui no Brasil, eles mantêm o dinheiro fora, né? Nas Ilhas Caimã, na Suíça, em bancos internacionais. E nisso, quando a PF foi na casa do Gleidson, eles conseguiram encontrar o Gleidson ainda lá, na casa dele. A passagem dele era para o dia seguinte, mas um dia antes da viagem eles conseguiram pegar o Gleidson lá na casa dele, e na casa dele eles aprenderam, né? Foi realmente um negócio de cinema. Eles aprenderam 21 carros de luxo, 150 milhões em Bitcoin, eles conseguiram aprender diversas joias, mais de 20 milhões de reais em barras de ouro, joias, relógio, celular, né? Com esses mandatos. E no caso do próprio Gleidson, ele acabou, no fim, sendo preso. Ele foi preso. No entanto, a mulher dele, como você falou, né, Nani, ela conseguiu fugir lá para a República Dominicana, e também muitos dos sócios do Gleidson conseguiram fugir para lá. E a mulher dele, quando ela saiu do Brasil... A mulher dele é a venezuelana Mireles Zerpa.
Isso. E quando ela saiu aqui do Brasil, ela levou junto com ela 1 milhão, perdão, 1 bilhão de reais em Bitcoin, Hernani. É muita Bitcoin, viu, cara? Tanto que a PF, ela conseguiu aprender, se eu não me engano, aqui no Brasil, ela conseguiu aprender, acho que 591 Bitcoins, não é? Tem um ouvinte que tá perguntando como aprender o Bitcoin. Eles pegaram não é pendrive o termo, mas a carteira, se vocês entenderam. Isso foi preso Eles lá. aprenderam a carteira a carteira de bitcoins dos sujeitos aí. Porque não foi só o Gleidson que foi preso, né, ouvintes? Teve mandatos de prisão preventiva em 4 estados, então teve muita gente que foi presa. E todos os bitcoins que estavam circulando, eles aprenderam as carteiras das pessoas. Só que a mulher dele conseguiu levar para a República Dominicana aproximadamente 1 bilhão de reais em Bitcoin, Hernani. Então, uma boa parte da grana que eles tinham, ela conseguiu levar. Entendi. Ô, Felipe, o que é a história dos mais de 300 processos movidos contra a GAS? São os investidores tentando resgatar o dinheiro? O que é a história? A maior parte dos processos com a GAS, como eu falei, tem 300 processos na área civil, né, Hernani? Não são ainda na área penal. No entanto, tem também vários processos já correndo na área penal relacionados à GAS, que, como o Gleidson é o mandante da GAS, então ele está também na área penal nesses processos. No entanto, a maioria dos processos na área civil são justamente pessoas tentando reaver o dinheiro com o Gleidson, e na GAS também a maioria dos processos consiste nisso, em tentar reaver o dinheiro. Por exemplo, eu estava lendo um caso de um engenheiro, um cara que já aposentado já há 65 anos de idade, que ele investiu em 2 levas, né? Ele investiu uma primeira remessa de 55 mil reais e depois ele realizou um novo investimento de 75 mil reais. Nisso, ele comenta que ele recebeu os primeiros 2 pagamentos. Dos dois meses que se seguiram esses investimentos, ele conseguiu o pagamento, mas como ele depois desses 2 meses, ele de repente parou de ser pago, e foi justamente perto da época que o Gleidson tinha sido preso. Então, logo que o Gleidson foi preso e a pirâmide desmoronou de vez, todo mundo não passou mais a receber, né? A pirâmide desmoronou com a prisão do Gleidson. A mulher dele e os sócios, eles não... pelo que a gente tem conhecimento, eles não iniciaram outro esquema. O que eles estão fazendo no momento eles levaram toda a grana lá para a República Dominicana e estão lá, foragidos. E não tem nenhuma conversa ainda de extradição, nem nada. É um processo muito complexo. Então os caras estão lá com essa grana. A mulher dele era tá nos com Estados essa Unidos. grana toda em Bitcoin. Isso. Até alguns sócios foragidos na República Dominicana e algumas outras pessoas foram para outros lugares. No entanto, a mulher dele primeiro foi lá para a República Dominicana e depois foi para outro lugar, né? Felipe, o que é a história que a Igreja Universal se antecipou e pediu que fosse comprovado de onde veio as doações? Porque, lembrando vocês ouvintes, a Igreja Universal recebeu 72 milhões de doação do Gleidson. A Igreja Universal se antecipa e pede que seja comprovado de onde veio a doação para livrar o nome da instituição do Ministério Público. Explica certinho essa história, por favor. Então, Hernani, como a gente estava falando, a GAS, ela repassou no total, somando todos os repasses que ela fez, e a gente discutiu anteriormente que se era para unidades ou para IURD, eles contam a IURD como um todo, como entidade única, né, Hernani? Mas pode ter sido para várias unidades diferentes, para poder cair nas mãos dos pastores que estavam relacionados com isso, com o esquema. E não só isso, mas também uma coisa que a gente tem que falar, antes de falar desse processo da IURD, é porque surgiu um escândalo, Hernani, de que alguns pastores teriam desviado dízimos dos fiéis, das unidades deles, diretamente para a GAS, né? E no total, esse montante de dízimo que eles desviaram seria de 3 milhões de reais. Isso é uma coisa interessante porque algumas pessoas dizem que foi justamente esses 3 milhões de reais desviados que começou a dar também, junto com toda aquela questão do empresário do Tunai, que era o braço direito dele,
que fez ele dar esse boom inicial no capital da empresa, né, Hernani? Você estava perguntando de como houve esse boom no capital da empresa. Algumas pessoas, isso aqui a gente só está teorizando, as investigações ainda estão no início, mas dizem que esses dízimos desviados no valor de 3 milhões de reais foram responsáveis em parte por esse boom que a GAS teve, que conseguiu expandir as operações deles. E é justamente com esse escândalo e tudo mais, a IURD, ela soltou uma nota, e não só uma nota, mas também ela moveu um processo na justiça contra o Gleidson, para que o Gleidson apresentasse comprovantes e documentos que mostrassem qual a origem desses depósitos, dessas transferências. Por que isso, Hernani? Suspeito eu, né? Eu suspeito que a Universal tenha feito isso. Isso aqui é só teoria minha, tá, ouvintes? Isso aqui eu vi em alguns lugares também, dizendo que a Universal ela quer saber também exatamente onde esse dinheiro foi parar, nas mãos de quem foi parar, porque agora que a casa caiu do Gleidson, os superiores estão mandando para fazer com que a Universal, a entidade, se safe, né? E coloque toda a culpa em pastores específicos, em pessoas, entendeu, Hernani? Que a culpa não recaia mais sobre a Universal, a entidade, e que ela não teve nada a ver com isso, mas sim com pastores que eles possam responsabilizar por terem esses contatos financeiros com o Gleidson, entendeu? Entendi. E aí eu vi algumas pessoas teorizando que esse seria o caso do porquê a Universal quer fazer com que o Gleidson apresente os devidos esclarecimentos lá para a justiça. No entanto, esse pedido foi negado. Esse pedido já foi negado recentemente, agora em novembro. Então, novamente, por que isso provavelmente aconteceu? Porque se a Universal conseguisse isso, ela poderia também interferir na investigação, né, Hernani? Ela poderia interferir na investigação com esse processo, e também outros processos que ela poderia mover contra o Gleidson para tentar, entre essas, safar a entidade como um todo. Então, esse pedido foi negado e, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma nova informação sobre como se deu essas transferências, para onde que foi, para quem que foi. Está ainda nos estágios iniciais da investigação, né? Mas o que a gente tem, por enquanto, da Universal é isso. Você acredita que isso aí vai ser irrastreável? O que você acha? Então, Hernani, eu acho que com a Universal, cara, você sabe muito bem, a gente nunca se sabe, né? Nunca dá para saber exatamente como é que vai ser, porque o tanto de material que tem sobre até hoje foi feijoada, né, Hernani? Uhum. Danada feijoada. É muito difícil saber se realmente vai dar em alguma coisa. O que eu acho, essa aqui é a minha opinião, eu acho que provavelmente vai dar no que sempre vai acontecer, o que sempre acontece, que a Universal vai procurar os pastores que caíram junto com a casa do Gleidson, né? Pastores que tinham contato já comprovado com o Gleidson, e vão caçar esses pastores ou fazer alguma forma de remanejamento, né? Como eles fazem. A gente já viu isso, né, Hernani? Que quando a casa cai de algum pastor, eles remanejam ele para um lugar mais isolado, tiram eles dos holofotes, né? Abafa o justamente eles. Então, o que eu acho é que eles vão simplesmente. Se eles descobrirem quem foi que teve contato, como foi isso, e conseguirem se isentar disso aí do Gleidson, eles provavelmente vão tentar abafar o caso o máximo possível e, minha opinião, vai dar em nada. Bom, eu acho que eles não recebem mais, tá? Minha opinião. Não tem como pagar esse povo todo. A única dúvida que eu fiquei no final das contas é se realmente havia investimento ou não. O rapaz que entrou aí falou que achava que acredita que não tinha investimento nenhum. Eu não sei, eu fiquei com essa dúvida mesmo. O que mais me intriga é porque ele queria abrir mais investimentos na República Dominicana. Por isso que eu fiquei intrigado, né? Onde que ele queria chegar, o que ele queria fazer. Mas no geral, realmente eu acredito que não recebe. É um tema bastante complexo, viu, cara? Eu fiquei espantado com isso. Um cara que sai de garçom e vira bilionário. Não é milionário não, ouvintes. Bilionário. O cara sai de garçom em 2015 e em 5 anos ele vira
milionário. É um negócio que realmente chama a nossa atenção aí. Não tem como você não ficar espantado com o que aconteceu. Agora, a questão também do aporte, de quem que veio o aporte para ele subir, isso aí tá em investigação, né? A teoria mais aceitada é que veio desses pastores da Universal que ele tinha contato. Mas não tem muito Olha o ouvinte escreveu ali, muita gorjeta. Pô, tem que ser bastante gorjeta mesmo, viu, cara? Então é intrigante, né, Felipe? Teve muitos bons samaritanos ajudando um microempreendedor na sua empreitada, né, Renan? Felipe, suas conclusões finais. Você acredita que isso aí, ele vai ficar preso? Você acha que ele vai escapar? O que você tem, pelo que você está observando? Hernani, pelo que eu tô vendo em relação ao Gleidson, eu acho que o Gleidson não tem jeito, ele tá numa enrascada muito grande. Todas as provas já foram coletadas, né, Hernani? Porra, foi a porrada de transação ilegal que já ficou comprovadamente, os relatórios do COAF que comprovam essas transações ilegais, todo o rolo dele com a IURD, o tanto de... E também não só isso, mas os relatos, a abundância de relatos que tem contra ele, de testemunhas contra ele, né, Hernani? Pô, só na área civil já tá rolando 300 processos. Isso até no início de novembro. Então, imagino eu que para ele se safar realmente... Pode ser que talvez tenha ele não tem uma pena tão grande. Quem sabe ele faz aquele esquema do toma lá da cá, delação premiada, né? Quem sabe ele cagueta por algum pessoal, algum contato dele, os contatos dele da Universal, ou ele faz alguma coisa aí com o resto, eu não sei. É muito complexo, mas eu acho que ele não se safa não, viu, Hernani? Não? Pelo menos assim de encarceramento, coisa assim, eu acho que é muito difícil, muito difícil. Ele vai ter que fazer mágica realmente para conseguir sair disso aí. Mas tem sempre aquele temor, né? Porque justiça brasileira, né, Nani? Nunca se sabe. Ficar preso, não sei. Mas que ele vai ter que fazer alguma coisa aí, uma forma de delação premiada, vai ter que gaguetar uma galera para conseguir sair daí rápido, eu acho que vai ser, viu, Hernani? Felipe, tem 2 comentários importantes aqui. 3, na verdade. Primeira coisa, pela região dos lagos está muito violenta, inclusive que você falou aí que envolveu essa questão do assassinato do outro investidor. Estão dizendo que esse Gleidson sabe demais, ou ele pode ser suicidado qualquer hora, ou tem uma pessoa que falou aí no chat, falou mais cedo, que se ele sair vão buscar ele. Ou então podem simular um acidente, alguma coisa. Você acha que isso aí pode estar acontecendo, Felipe? É bem possível, né? Ele sabe porque, muito, né? Querendo ou não, ele sabe demais. E quem sabe demais, geralmente, quando a casa cai, não fica muito tempo vivo para contar a história, né? Principalmente já relacionado, ainda mais que a gente já viu que tem homicídios comprovados aí envolvidos, né, Nani? A tentativa de homicídio do empresário, o Nilson, e também a execução, aquilo foi uma execução, né? Chegou 4 caras num carro e meteu bala no Wesley, que era um consultor de 19 anos de idade, e que os mesmos assassinos estavam nos dois, e ele está na área penal aí também sendo indiciado por tentativa de homicídio, né? Uhum. Por ele ter encomendado esses homicídios. Então é muito provável que alguma coisa vai acontecer, viu, cara? O Eric Carvalho tá falando que tem funcionário deles foragidos em Cancún. A gente sabia de República Dominicana. Cancún nós estávamos sabendo. Obrigado pela informação. Isso aí é verdade. Tem muitos funcionários que foram, depois da República Dominicana, eles foram para outros lugares. Isso aí é verdade. A maioria foi direto para lá e agora o paradeiro exato deles não se sabe. Meu Deus, Felipe, mais um. Eric Carvalho, meu pai perdeu 50 mil no Bitcoin na GAS, a firma desse Gleidson. Ô Eric, você quer entrar pra você contar, Eric? Pra mim e pro Felipe vai ser uma grande honra. Se você quiser, fica à vontade, tá? Tá aqui, ó, o link tá pra vocês aí. Se você sabe alguma coisa e você quer fazer uma denúncia, tá aí o link pra você. Fica à vontade. Meu Deus do céu, mais gente, Felipe. Olha só pra você ver, 50 mil reais, Felipe. Foi acho que
não tem dúvida que foi o maior esquema de Bitcoin do Brasil, né? Esquema fraudulento de Bitcoin. Então, realmente, cara, não é de se estranhar que a gente vai encontrar povo em todo lugar, cara. Inclusive, nossos ouvintes na Boca do Crime aqui, infelizmente, é um esquema que abrangeu o Brasil inteiro, cara. É impressionante. Pessoas de todos os estados sofreram nisso aí. Só pra constar aqui, ouvintes, e Felipe, o nome da empresa que eu falei que operava na região dos lagos e que quebrou muita gente era a Alpha Bets. Eu entrei no Telegram da Alpha Bets, tá? E eu acompanhei tudo isso aqui de perto. Tudo. A Alpha Bets dizia que operava com apostas esportivas, com mercado de cantos. Pra quem entende de aposta, cantos é assim. Você aposta lá. Eu aposto que no jogo entre Flamengo e Palmeiras haverão 13 ou mais escanteios. Se isso acontecer, você ganha uma bolada lá. Isso são as apostas esportivas. Então o mercado de cantos dá muito dinheiro. Porque é um negócio difícil de acertar. Como é que você vai... Tipo assim, você pode analisar tecnicamente um time. Mas como é que você vai analisar quantos escanteios vai ter numa partida? Então é muito difícil. Então essa Alphabets dizia que operava em apostas esportivas, em mercado de cantos, e que lucrava e que você apostava, você dava o dinheiro para eles investirem, eles apostavam e depois te retornavam o lucro. A Alphabets quebrou, o dono sumiu, tá? Este dono, inclusive, mandou umas ameaças e tal. Falou que não sabia com quem estava mexendo. Falou pros investidores. Falou pra eles: vocês não sabem com quem vocês estão mexendo, não sei o que lá. E aí acabou dando esse rolo todo. A notícia, inclusive, sobre a Alphabet saiu faz 3 dias. Justiça bloqueia 95 mil de empresas suspeita de pirâmide financeira, a pedido de investidora do Sul Fluminense. Na última sexta-feira, a Justiça do Rio determinou o bloqueio de 95 mil reais das contas da empresa de investimento Alphabets, sediada em Cabo Frio, que fechou as portas nessa quarta-feira. Essa é a primeira decisão judicial contra o investidor. O que mais aqui? De acordo com a defesa da mulher de Volta Redonda, ela fez a transferência para as contas da empresa entre meses de julho e agosto. Teria sido 95 mil em 2 transações. Felipe, ouvintes, como é que você manda 95 mil reais para um cara que você nunca viu na sua vida? É um absurdo. Não, anarco-flamenguista não tá entendendo. Isso aqui, o anarco-flamenguista, isso aqui é o primeiro dos bloqueios. Vão ter muitos outros. Aqui tá falando aqui tá falando em uma ação coletiva de 18 mil investidores. Faça as contas aí, mais ou menos, quanto cada um investiu aí. Faz as contas pra você ver o tamanho do tombo. O negócio é brabo mesmo. Felipe, o rapaz aí que perdeu... ele tá aí já. Pelo jeito já apareceu. Boa noite, o Iro. É você que é o rapaz que o pai perdeu 50 mil? O Iro Santana não é o Wilton? Não, mas eu acho que ele tá usando nome falso. Eu não sei. O Iro? Alô? Eu acho que é o Wilton. Tô esperando ele responder aí. O outro que falou que ia entrar era o Tom Costa. Não entrou também. O povo é assim, eles falam que vão entrar, mas não entra. Sem ser gay, desculpa. Fala que vai entrar na live, mas não entra. Você fica decepcionado, Hernani? Que eles falam que vai entrar e não entra? Deixa eu ver aqui. Wiro, você tá com o microfone mutado, filho. Hernani, eu não vou entrar na live, mas eu vou te enviar um link para você ler. Evite falar os nomes para evitar processo. Pois não, Wiro, pode mandar. Estamos aqui esperando você mandar. Pois não. Gente, alguém mais aí vai... desculpa aí, Hernani, não vou poder entrar, tô meio ocupado. Não, tudo bem então, Eric, não tem problema não. Ouvintes, alguém mais quer relatar alguma coisa sobre pirâmide? Aproveitem aí, porque estamos indo embora. Mais alguém vai ou não vai?
Se ninguém for, nós já vamos sair. Hoje, não saiam da live. Não saiam da live. Hoje, nós vamos assistir o crime do... Nós vamos assistir ao vivo aqui. O crime do Jorge Abdormaci, que é o médico que abusou de centenas de mulheres. E nós vamos também vermos um filme hoje junto com vocês. Não saiam da live, por favor. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Cadê o link que o rapaz falou? Por enquanto, nada. Ué, tô esperando. É um negócio ultra secreto, né? Não, então já não apareceu, então tá bom. Alguém mais quer fazer alguma denúncia aí? Vai ou não vai? Última chamada. Felipe, só pra não falar que a gente não falou, sobre a Alphabetes, você soube alguma coisa na época? Você ouviu algum comentário? Cara, esse mundo aí de fraude de aposta esportiva sempre pelo menos eu ouço muito mais falar do que de Bitcoin, né? Uhum. Mas esse em específico eu tô meio por fora, né? Essa questão de apostar, investir em coisas que você não conhece, é complicado, né, Felipe? Eles orientam tanto as pessoas, falam, por favor, só invista em coisas que você conhece. Ninguém deveria investir no que não conhece, gente. Parece até bobeira, né, falar assim. Você não pode investir no que você não conhece, Felipe. Você não pode investir, por exemplo, se você nunca fez aposta esportiva, como é que você vai apostar numa empresa que faz aposta esportiva? Com certeza vai ter merda, né, cara? Grande negócio nesses sites de aposta esportiva é o mesmo problema desses investidores de Bitcoin, é o saturamento do mercado, né, cara? Que sempre você tem uma caralhada aí de site de aposta e cada um deles prometendo lucros maiores, né? Maior retorno, índices mais amigáveis para o apostador, vantagens. E aí nisso, muita gente que vai começar a apostar e não tem um conhecimento, esse é o grande problema, praticamente o problema que todo mundo que sofre com investimento enfrenta, que é não tentar compreender o mercado que ele está entrando, Hernani. Esse é o grande problema e é a grande dica para os ouvintes aí, é que sempre antes de você começar a mexer com investimento, com aposta, com qualquer coisa que seja um mercado especulativo e tenha um retorno variável, conheça muito bem, estude muito a fundo o mercado que você está entrando, justamente para você não entrar nessas furadas. Ouvinte, porque a gente já falou aqui extensivamente sobre os bitcoins, mas a mesma coisa se aplica a esse site de apostas, cara. Para que você vai entrar num site de apostas que você não conhece quando você não sabe nem como é que funciona o mercado de apostas? O cara chega lá, não, eu vou botar R$1.000 aqui, não sei o que, e pronto, e vou receber 2.000. Entendeu? Quando na realidade você pode estar simplesmente investindo num negócio sem fundo, que você não vai receber o seu dinheiro de volta. E que nem, para começo de conversa, nem tinha como você receber dinheiro porque era um negócio fraudulento. Entendi. Então, antes de você sair investindo, por favor, aí, ouvintes, conheçam onde vocês estão se metendo, conheçam o mercado que vocês estão entrando. E isso aí vai te salvar de 99% das enrascadas, ouvintes. Bom, Felipe, ninguém quer fazer a denúncia, então a gente abriu espaço aí pra vocês. Então, vocês não querem, não tem problema. Agora nós vamos para o caso do Sr. Roger Abdormaci, nós vamos assistir ao vivo, vamos acompanhar. Esse caso vai passar na Twitch, nós vamos passar o link aqui pra você, para que você possa estar assistindo. Felipe, despeça dos ouvintes, por favor, que agora nós vamos direto para o Sr. Jorge Abdormaci e depois vai ter filme. Então não saiam, fiquem, porque depois ainda vai ter o filme do nosso amigo Gato Adolfo, tá? Então, por favor, fiquem aqui, eu já vou passar o link para vocês. Felipe, suas últimas palavras. Opa, então, ouvintes, muito obrigado pela audiência. Esse programa, como vocês puderam ver, vocês ouviram relatos aí de pessoas que sofreram, familiares e que sofreram por consequência de escolhas de investimentos familiares. Vocês viram como é volátil essa questão dos investimentos. Então,
Sigam aí essa dica, estudem aquilo que vocês vão entrar. Não entrem de cabeça assim só porque você viu algo com retornos astronômicos, promessa de retornos. Entenda como o mercado funciona, entenda aquilo que você está entrando muito bem, antes de você começar a colocar toda a sua grana aí. Muita gente perdeu casa, perdeu praticamente todos os rendimentos que eles fizeram na vida, as poupanças, tudo. Perderam nesse esquema da GAS, viu, ouvintes? Então, tomem cuidado, que só de você fazer essa pequena ação, esse pequeno passo de você estudar aquilo que você vai entrar, você já vai evitar 99% desses esquemas fraudulentos, viu, ouvinte? E é isso, espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado pela audiência. Valeu, Felipe. Então, eu vou deixar o link agora aqui, ó. Prestem atenção. Vou deixar o link aqui para vocês, ó. Para entrarem lá, daqui 30 segundos vou abrir a live lá pra gente continuar assistindo o caso então do senhor Abdemaci. Nossa, que nome difícil de pronunciar. É isso aí, Felipe, é isso aí, ouvintes, e falou. Aguardo vocês lá, hein? 30 segundos vai abrir a live lá. Atenção, 30 segundos vai abrir a live lá. Aguardo vocês lá, por favor, pra gente continuar assistindo e depois filme. É isso aí, ouvintes, e falou.